porque 70% de Portugal está vazio. Este aqui é Portugal, e esse é o mapa que mostra onde a maioria das pessoas estão vivendo em Não Portugal. vi o trailer dos morangos, já saiu o 70% trailer do dos país morangos. Uau. abriga uma pequena população. Já sei de quem vou falar e como amanhã. você pode ver, Portugal não é uma grande nação. Sua área é comparada a alguns estados do Brasil, como Santa Catarina e Pernambuco. Ainda assim, o clima de Portugal é mediterrâneo, com clima temperado, assim como acontece com seus vizinhos europeus, como a Espanha, França e Itália. Um clima temperado, chuvoso no inverno e com verão seco e quente. Mas apesar de suas semelhanças, Portugal é um dos países com menos população entre os de clima mediterrâneo, tendo quase 4 vezes menos pessoas que Marrocos, quase 6 vezes menos pessoas que Itália e quase 5 vezes menos do que a Espanha. Na verdade, toda essa região do mar Mediterrâneo divide um tipo de clima semelhante, o CSA e o CSB, que são climas mediterrâneos. E, em geral, as regiões onde existem esses climas são mais habitadas, mas em Portugal é diferente. O país pode ser dividido entre 2 climas principais, o Mediterrâneo de verão ao sul, que é o CSA, e o Mediterrâneo de verão fresco, que é o CSB e fica ao norte. No caso de Portugal, o clima mais frio abriga a maior parte da população, com a região mais quente sendo em geral desabitada. Isso é um fenômeno que acontece em poucos países, e é algo surpreendente para países europeus que têm a tendência da concentração populacional serem regiões mais quentes. Quero ver como é que ele diz. Mas em Portugal, cerca de 83% da população vive na parte de clima mais frio, e o que é no litoral, que é assim em todos os países praticamente. Em todo lado. As pessoas preferem viver no litoral em vez de viver no interior. Isso sempre foi assim em qualquer país. na parte de clima mais quente. Lisboa é o distrito mais habitado do país e a capital, que é cercada pelo estuário do Rio Tejo, que é o mais extenso da Península Ibérica, dando à região de Lisboa um ótimo posicionamento natural. Para se ter uma ideia, 1/5 da população portuguesa vive aqui. Certo. É a capital de Portugal desde 1255 e permanece assim até hoje. Outros distritos de Portugal também são bem populosos. Em Porto, 17% da população vive aqui, e praticamente os 5 maiores distritos abrigam quase 50% da população portuguesa, Certo. sendo os anteriores, e Setúbal, Braga Ai, meu, o que é que ele disse, mano? Esperem. O que é que ele disse? e Aveiro. E destes, apenas Setúbal está na Mano, o que é que ele disse? população portuguesa, sendo os anteriores, e Setúbal, Braga Mano, Setúbal. Puto, Setúbal. Setúbal? e Aveiro. E destes, apenas Mas onde é que está o acento em E? No E? Setúbal está na Não há acento no E. O que é que ele diz C? Eles não têm o som C. região Não tem este sul, som? com um clima quente. E o mais interessante é que a região sul também tem grande parte da sua população na região extrema, no distrito de Faro. Esse distrito abriga algumas das maiores cidades do sul, como Portimão e Faro. O sul também tem 2 dos distritos mais despovoados do país, como Porto Alegre e Beja, ambos com as menores densidades demográficas. Olha, sabe-me tão bem ir para Porto Alegre, meus amigos. É tão bom ter casa lá, que eu sinto que nunca vou deixar de ter casa em Porto Alegre. Porque é genuinamente dos melhores sítios para se estar no mundo. Não se vê ninguém, está tudo bem. População de Portugal. Isso parece ser estranho. Epá, foda-se, ó Tupac, mano. Epá, man, imagina, bro, eu às vezes, mano. Pá, ó Tupac, foda-se, puto. Os teus pais, mano. Epá, eu gabo-lhes a paciência, puto. Mano, tu não dás essa merda na escola, puto. Desculpa lá. Tu não dás isso na escola. Os teus professores não te ensinam essas coisas. Não te ensinam os distritos de Portugal. Como é que tu não sabes que Porto Alegre é um distrito, bro? Tu achavas que era o quê? Por que uma região tão quente é agradável de se viver e seria tão despovoada? Ou melhor, Epá, por porque amor de Deus. 70% do território português está tão desabitado? Vamos entender isso agora. Mas antes de vermos isso, esse vídeo está sendo patrocinado Tá bem, ninguém este quer aqui saber. é Portugal. Pela Sol Verde. Está patrocinado pela Sol Verde, código de Chi. Só favor. E o Patreon. Este vídeo está a ser patrocinado pelo Patreon do Chi, malta. Se quiserem ver o Patreon do Chi, pá, tem um serviço bastante bom, 2€, tem uma carrada de reacts à vossa disposição. Portanto, é só comprarem o Patreon e pronto. Ou aponte a câmera do Também não vou menos população, por motivos como a dificuldade de locomoção, criar assentamentos e principalmente de fornecimento de alimentos e água. Mas como Portugal é um país montanhoso em geral, é difícil não habitar regiões de alta altitude. Para você ter uma ideia de tudo isso, Portugal é afetado pelas altas cordilheiras da Península Ibérica,
como por exemplo as Cordilheiras Cantábricas, que ficam ao norte, e faz com que essa seja a região mais montanhosa e acidentada do país, Certo. o que dificultou historicamente a presença de cidades no interior. Para você ter uma noção, enquanto a costa norte tem grandes cidades como Braga, Aveiro, Guimarães e tantas outras, no interior podemos destacar Vila Real e Viseu, que estão na Cordilheira Cantábrica. Que Viseu, vou-vos já dizer que Viseu é espetacular, gosto muito. Além desta, a Cordilheira Central e o Planalto Central da Península Ibérica também afetam muito o interior de Portugal, enquanto a costa do país é muito menos acidentada. Esta parte do vídeo está bem informativa, por acaso, está todos fixe. esses efeitos geográficos fizeram com que os povos que habitaram a região Gosto do muito de atual Viseu, Portugal pá, muito mesmo. escolhessem certas áreas para viver. Boa Quando gente. os romanos, por exemplo, invadiram a Península Ibérica e começaram um processo de pacificar as tribos da península, construíram uma imensa rede de estradas e começaram as primeiras regiões mais desenvolvidas. Essas estradas passavam por cidades como Bracara, o nome romano dado à atual cidade de Braga, bem como as grandes cidades romanas evitavam os montes da Península Ibérica, como Lamego, Viseu, Egitânia e Conimbriga. E antes mesmo do primeiro Lamego reino já de se Portugal chamava se Lamego. formar, a densidade demográfica da região sul é muito mais desabitada hoje. E isso pode ter ocorrido pelas invasões árabes na Península Ibérica. Em 711, houve uma invasão islâmica liderada pelas forças muçulmanas do norte da África, o que resultou na rápida conquista da maior parte da Península Ibérica pelos muçulmanos. Sim, senhor. Teve origem na expansão do Califado Omida, que estava estabelecido no Oriente Médio. Um exército muçulmano liderado pelo general Tariq ibn Zayed cruzou o Estreito de Gibraltar em 711 e derrotou as forças visigodas, lideradas pelo rei Rodrigo na Batalha de Guadalete. O rei Essa Rodrigo. batalha marcou o início da rápida expansão muçulmana na Península Ibérica. E enquanto as forças muçulmanas avançaram para o norte, conquistando cidades e territórios visigodos ao longo do caminho, em pouco tempo a maior parte da Espanha estava sob controle muçulmano. O Califado Omida estabeleceu o Emirado de Córdoba na região, que se tornou o centro de poder islâmico na Península Ibérica. Lixado, Com tudo Córdoba isso, é com uma... o passar do Por acaso, século, olha, se nunca foram a Córdoba, em Espanha, deviam ir, porque ainda há lá muita coisa para ver. Principalmente desta altura, é muito fixe. Córdoba e Granada são cidades muito bacanas de Espanha que eu gosto sempre disso. reinos cristãos se formam ao norte da Península Ibérica e começam um processo de reconquista e batalhas com os muçulmanos. Portugal surge em 1139 e com os exaustivos séculos de guerra, a população ao sul da península obviamente vai diminuindo, seja fugindo das intensas guerras ou por constantes batalhas que culminaram na morte da população civil. Entre essas, podemos destacar a Batalha de Guadalete em 711, a conquista de Silves ao sul de Portugal, em 1189, ou a conquista de Faro, em 1249. E atualmente a maioria da população portuguesa realmente prefere viver na costa. Isso porque a costa é muito mais atrativa do que as altas É, o montanhas litoral do é normal. interior, que estão a mais de 1000 metros acima do nível do mar, enquanto a das áreas mais baixas está a uma Pá, média de possivelmente, se calhar, o povo que cá estava pensou, olha, bem, que venham os árabes. 90 metros e são Pensa, em maioria olha que fixe. planas. E por estas altas montanhas estarem no interior, Pá, isso imagina, cria o efeitos Algarve diretos teve grande no clima influência e na dos vegetação árabes, de né? Portugal. Tanto que este aqui é um mapa de precipitação no país. A costa norte é a região com maior quantidade de precipitação, o que cria um clima melhor para a agricultura e a vida humana. Certo. O sul de Portugal apresenta a menor incidência de chuva do país e são os lugares mais secos. Portugal está localizado ao norte dos trópicos. Isso cria um efeito de clima mais seco por todo o mundo, bem como acontece na Espanha e na Itália. A linha do Equador determina o meio dos trópicos e as regiões subtropicais tendem a ter um clima mais seco, como é o caso do extremo sul de Portugal. E para além de tudo Certo. isso, Miguel durante Filipe. o século XX, durante o Lá governo vem Salazar, pronto, tinha que vir o Salazar. de Salazar, Portugal passou por um período ditatorial. O estado mais centralizado focou mais nas regiões costeiras, onde a maioria da população portuguesa já vivia. Salazar se baseava em outros nacionalistas europeus e foram uma fonte de inspiração para ele em duas frentes, a da propaganda e a da repressão. Com a criação da censura, da organização de tempo dos trabalhadores, esse estado procurava assegurar a doutrinação de largas massas da população portuguesa, ao estilo do fascismo. Então, ter a população concentrada em pequenas regiões Olhem foi para a importante. Avenida da Liberdade nesta altura, malta. Que cena diferente, meu. Nesse período, Salazar governou Portugal por um período de 48 anos e foi o regime mais longo da Europa Ocidental. Depois de Salazar, as maiores cidades portuguesas ganharam cada vez mais população, como Porto e Lisboa. E com tudo isso, fica muito mais fácil entender porque o interior de Portugal é tão despovoado e o que faz 70% do país ser praticamente vazio. Yeah, certo, mas não da mesma forma, sem dúvida. Pá, muito bem, mano. Olha, por acaso gostei do vídeo. Acho que está super informativo. Pronto, tirando aqui o Setúbal. Acho que foi a única coisa que...
Os portugueses gostam tanto dos espanhóis que evitam viver demasiado próximos deles. Pá, é muito explicado. Por acaso isso também pode ter influência. As invasões espanholas, as várias invasões espanholas e francesas, também podem ter tido influência, porque basicamente, imagina, pelo mar era raro nos invadirem, por terra já era diferente, portanto as pessoas despovoaram o interior para viver junto ao litoral, precisamente porque era mais defensável o litoral do que o interior do país. O interior do país era o sítio mais provável para onde nos podiam invadir, na verdade. Talvez possa ter a ver alguma coisa com isso também. Muito bem, muito giro.